Fala pessoal, bem-vindo ao The Góes Moment. Mais um sábado aqui juntinho com vocês. Convidado de hoje, essa referência no sorriso perfeito e na reabilitação oral. Estou uma clientela bastante seleta e exigente, conhecido como Doutor das Estrelas. Seja bem-vindo, Dr. Diego Lins. Muito obrigado, meu amigo Bruno Góes, pelo convite. Parabéns pelo programa, está lindo. Tenho acompanhado todos os sábados. E para mim é uma honra poder contar um pouco da minha história, poder compartilhar a minha vivência clínica e ajudar não só os dentistas, mas como aqueles que estão iniciando as suas profissões e contar um pouco da minha trajetória do início até hoje. Mas isso que eu ia lhe perguntar. Antes do Doutor da Estrela, como é que tudo começou? Como é que é a sua trajetória aí na odontologia? Me conta pra gente. Então, Bruno, todo começo é difícil para todo mundo. E eu tinha dois caminhos a seguir. Ou aceitar um emprego público, na época que era o PSF, Programa de Saúde da Família, que eu tinha que ir para o interior, trabalhar com média 40 horas semanais e voltar para a cidade. Eu fui pai muito cedo. Eu, com aos 23 anos, fui pai, então isso me criou uma responsabilidade muito grande. Eu terminei a faculdade e já comecei minha profissão praticamente já com um bebê recém-nascido. Com alguns custos, com né? alguns custos a mais. Então, eu tinha dois caminhos. Ou seguir esse caminho do PSF, do Programa de Saúde da Família, que muitos que não tinham condições de ter o seu consultório seguia, e eu optei por um caminho mais difícil, que é começar a carreira no consultório. Você teria uma estabilidade, né? Você fazer o PSF. Né? Então, assim, você tem estabilidade porque você tem o seu salário fixo. Mas e no tem suas consultório, limitações. você tem suas limitações. E no consultório, eu já começava o mês negativo. Sim. Porque eu tinha aluguel para pagar, condomínio, energia. Os investimentos, Os né? investimentos. Todo Meus pais e meus avós foram muito importantes no começo da minha profissão. Porque eu consegui montar meu consultório com o básico, porque tudo era muito caro, tudo hoje é muito caro na odontologia. E com isso eu consegui, com o meu consultório mais ou menos pronto ali, eu consegui começar o atendimento ali. Então, o que é que eu fiz? Eu tinha que bolar alguma estratégia para poder captar paciente para mim. Então, eu comecei primeiro atendendo os meus amigos, parentes, amigos de amigos. Então, isso, assim, mas eu passava a semana ociosa. Você tem essa barreira, né? A pessoa é recém-formada e às vezes a pessoa fica, né? Quer ver acontecer, né? Então, exatamente. Sentir, né? Então, assim, uma pessoa que tem condição, mais velha, não vai para um dentista mais experiente. Então, eu tinha que quebrar essa barreira. Então, eu foquei também muito no meu estudo, porque quando eu terminei a faculdade, eu já ingressei numa especialização. Já fui para a especialização de prótese e reabilitação oral. Fiz aqui em Maceió, porque como eu tinha filho, eu não dava um custo muito alto para mim sair do estado, voltar. Então, comecei minha vida aqui para o Maceió. Uma vez por mês tinha esse curso e já era um custo também a mais para mim. Aí, o que é que eu fiz? Eu consegui me credenciar num plano de saúde. Esse plano de saúde foi muito importante para mim no começo. Ele dava volume, né? Porque dava volume, não dava dinheiro, assim, mas dava para pagar os custos iniciais. E com isso eu ia tentando conquistar a minha clientela particular. Então, o meu começo foi bastante difícil por eu já ser pai, por eu já ter esses custos fixos, não ter nenhuma receita garantida, entendeu? Mas é bom que você ia praticando ali, dava um volume que ali você ia praticando e Exatamente. ia aperfeiçoando, né? O plano de saúde foi muito importante para mim no começo, porque eu pegava prática à mão, eu ficava... Então, o dentista, para ficar bom, ele tem que praticar. Não adianta você estar na teoria se você não praticar. É diferente, você tem que ter mão. Então, isso me ajudou bastante a crescer na profissão, junto com o curso que eu estava fazendo, da especialização, e as coisas foram acontecendo. Tá em sinergia ali, né? A prática, né, com a teoria ali, que é o curso, né? E você foi e só lhe deu mais experiência, né? Para poder você aperfeiçoar. E a partir do momento que você tem uma especialização, você já cria uma referência. O Dr. Diego é especialista em prótese, em reabilitação oral, em estética. Então isso você cria uma referência e é mais fácil de você conquistar o seu público, de quem está lhe procurando, o motivo por que está lhe procurando. Você vira uma referência. Então, uma dica que eu dou para quem está começando a profissão é procurar uma especialização. Você sempre ser uma referência em alguma coisa. Vale diferenciar dos demais. Diferença dos demais. Porque um clínico geral todo mundo é. Um dentista normal, clínico, todo mundo faz. Mas uma especialidade é fundamental para você quebrar essa barreira. Mas, doutor, você vem de uma família cheia de médicos, né? Em algum momento você pensou em seguir a medicina?
Então, isso é um fato que é engraçado, porque a minha infância toda, meu pai é médico oftalmologista, meu avô era oftalmologista, eu tenho um tio oftalmologista. Então, assim, a minha família, por parte de pai, sempre foi da área da medicina. Então, a minha infância, Bruno, foi nas férias, eu gostava de ir para o consultório do meu pai, acompanhar os atendimentos dele, e na minha cabeça eu achava que ia ser oftalmologista. Sim. Eu não achava que ia ser dentista até então, eu com uns 10 anos de idade, 12, porque eu achava o máximo, meu pai atendia os pacientes lá, e eu achava interessante a profissão. Ia para o meu avô, para a sala do meu avô, acompanhava os atendimentos, e isso me foi entrando. Você não tem outra referência, então se a referência era seu pai, então você vai convivendo com aquilo ali. E eu sempre gostei da área da saúde, e até que certa vez eu já estava com 18 anos de idade, tinha que fazer faculdade, e tinha duas opções, ou fazia medicina, ou tinha a opção da odontologia, que era uma profissão que eu também imaginava fazer. Mas eu não tinha certeza que eu queria aquilo. Fiz vestibular de medicina, não passei, fiz odontologia e passei. Porque medicina é um vestibular assim, é muito difícil passar em medicina. Até hoje em dia, com tantas faculdades, mesmo assim é difícil. Então, naquela época, só tinha, acho que 2 faculdades aqui no estado, que eram federais. Acho que era o FAO e o FAO SESMAC, né? E Ciências Médicas. Tá. O FAO e Ciências Médicas. O SESMAC não tinha medicina. Então, eu optei por odontologia. Meu pai disse, faz aí uns meses, se você não gostar, tranca, estuda para fazer medicina. Comecei a faculdade de odontologia e no começo eu confesso que não gostei. Meus primeiros meses, assim, primeiro semestre, não gostei. Que diga-se de passagem, não é um curso barato, né? Não é um curso barato. Porque eu fiz na particular, no SESMAC, é uma faculdade que é cara hoje, é cara na época e hoje em dia é mais caro ainda. Então, eu fiz os primeiros meses e não me adaptei, porque você não vê muita parte bucal, você estuda muito o corpo todo, entendeu? Eu ficava naquela dúvida se queria odontologia ou não. Aí eu tinha um primo meu que morava no Canadá. Aí conversei com meu pai, minha mãe, meus avós, quero ir morar no Canadá, quero dar um tempo para ver se é isso que eu quero, e depois eu volto. E voltar, eu tranquei a faculdade e fui morar no Canadá. Isso em 2005. Aí fui morar no Canadá, lá estudei inglês, foi bom porque isso no meu currículo foi maravilhoso o inglês. E lá eu sofri também bastante, porque meu pai me dava o dinheiro contado, eu queria fazer minhas festas, queria esquiar, queria fazer várias coisas que meus amigos faziam. Sim. Aí o que eu tinha que fazer? Trabalhar. Me achava trabalhar. Aí eu fui garçom no Canadá. Bacana. Trabalhei servente de pedreiro lá no Canadá. Lavei carro. Então tudo isso para juntar um dolinho para poder viajar por lá. Acompanhar os amigos. Acompanhar os amigos. Porque eu tinha uns amigos lá árabes. Os árabes os árabes são ricos. Então para acompanhar essa turma eu tinha que ter um dinheiro ali para poder ir nas festas com eles. Então isso fez com que amadurecesse também, dar mais valor à casa, mais valor à família. Ao dinheiro, né? Ao dinheiro. Então, assim, isso foi uma grande escola para mim. Fora o inglês, né? Fora o inglês que a gente adquire, que é pro resto da vida. Então, quando eu voltei do Canadá, eu voltei para a faculdade e comecei o curso e vi realmente que era aquilo que eu queria. Então, já me encontrei. E até você se encontrar é difícil, é uma parte complicada do seu início da vida, né? Então, para muita gente hoje não sabe o que fazer da vida, então às vezes faz um curso, não dá certo, faz outro, até se encaixar. Então, graças a Deus, eu me encaixei no primeiro e fui seguindo, terminei minha faculdade, consegui um estágio. E nesse estágio eu contei algumas histórias. Nesse estágio que eu consegui lá no SESI, na época, era um estágio bastante difícil de conseguir, era remunerado, você ganhava, acho que meio salário mínimo você ganhava nesse estágio. E você atendia nos interiores, atendia alguns programas do SESI com o governo, fui atender em presídio, fui atender... Presídio? Presídio. Ah, bacana, que bom, que bom. E tem um fato interessante do presídio, que quando eu mais me assustei assim na profissão, foi quando eu estava lá para atender como um estagiário. E a gente atendia num trailer, aquele motorhomezinho equipado com equipamentos odontológicos para a gente fazer aquele atendimento dos presos e de prevenção de saúde bucal. Que bacana. É bem interessante o programa. E nesses atendimentos, o policial chegou para mim e disse, agora vai entrar um preso que é de alta periculosidade
eu já tenho antecedentes perigosos, então eu vou precisar ficar aqui armado Do ao seu lado. Ixi. Então isso eu já... Porque a gente trabalha com objetos cortantes Sim, também na sim. odontologia. Verdade. Então, se esse cara me pega Pega aqui aqui. com bisturi aqui, alguma coisa, eu tô frito, Passa um né? bocado de coisa na cabeça, né? Então, era eu atendendo, um policial aqui com Do a lado. arma do meu lado, outro do lado esquerdo. Mas o cara é gente boa? Era mais ou menos, né? Tem aquelas gírias, né? Sim, sim. Chegou sério assim, eu tive que fazer uma extração dele, Tá. uma extração de um dente. Então isso me deixou com muito medo no momento, Sim, mas sim. foi um aprendizado. É. Assim, foi uma experiência Sem dúvida. que eu conto hoje da minha vida odontológica. E se atender com um policial armado do seu lado não é fácil, né? Depois você dá uma ratada ali enquanto o cara viu. Qual o problema que eu vou arrumar? Você. Mas graças a Deus deu certo, Deu atendi, certo. o paciente Que bom. saiu feliz Sai satisfeito, Sai né? Isso é que satisfeito. importa. e bola pra frente. É isso aí. Mas, doutor, me conta, como é que surgiu o título de Dentista das Estrelas? Foi algo planejado? Surgiu naturalmente? Me conta. Então, não foi nada planejado, foi tudo naturalmente, foi acontecendo. E até engraçado, porque muita gente na rua me chama de Dentista das Estrelas, eu nem conheço, e às vezes não sabe o meu nome, mas me chamam de Dentista das Estrelas. Então isso pegou e, de certa forma, acho que no final foi bom para mim. Bacana. Mas começou uma brincadeira entre amigos. Acho que em 2012, 2013, veio uma novela aqui para Maceió. Tinha uma novela da Globo, Sim. já famosa essa novela, grande audiência. Eu lembro até hoje, era um ator chamado Carlos Machado. Tá. Esse ator, ele era da novela das 8, das 8, que hoje é a novela das 9, Sim. né? E Precisou de um ele atendimento? precisou de uma urgência. Bacana. E eu tinha muito contato com o pessoal da Gazeta, na época, Sim. que tinha jornal, circulava jornal na época, e um dos jornalistas lá me indicaram para esse ator, Fazer esse atendimento. esse atendimento. Bacana. E quando eu postei com esse ator, Você já estava dominando as já redes estava sociais, dando né? porque assim, eu já dominava um pouco as Sim. redes sociais. Porque assim, você dominar a rede social hoje é muito importante para você Sim, conseguir. Não adianta ser bom, você tem que mostrar que é. Você tem que mostrar que é assim, e você saber utilizar a rede social. Porque tem gente que pode usar para o mal ou para o bem. Sim. Assim, você tem que saber balancear isso. Isso. Então, assim, se você souber usar uma rede social, você consegue captar clientes, você consegue fazer o seu nome, você consegue bastante coisa. O seu próprio público ali que você está divulgando Exatamente. já mostra quem você é. Você vai estar atendendo pessoas de referência na cidade, então o pessoal, Exatamente. pô, então esse cara está fazendo um bom trabalho para poder estar atendendo esse pessoal, né? Aí, um amigo, quando eu postei com esse blogueiro, um amigo meu comentou: esse é o Dentista das Estrelas. Ah, tá. E isso foi pegando em alguns grupos, e cada vez que eu postava, eu não só atendia esse fato, mas eu sempre atendi políticos aqui da região, governador, blogueiros que me ajudaram bastante nisso aí, prefeito, senador. Então, assim, eu consegui atingir esse público, e o pessoal, toda vez que esse pessoal estava em meu consultório, e eu fazia uma postagem, alguém comentava, Dentista das Bacana. Estrelas. Isso foi se encorpando, Tá. e até hoje eu sou conhecido na cidade como Dentista das Estrelas. Mas os blogueiros me pagavam em arroba? Não, Não tem isso não, né? então, fazia um desconto ali, Um mas, descontinho, mas não. mas é fundamental essa parceria, porque não ajuda só a minha dentista, mas Sim. várias empresas, né? Porque é uma forma de você divulgar o seu trabalho, Sim. de uma forma natural, no seu dia a dia. Bacana, bacana. Bom, e é uma parceria. Né? Uma parceria. Isso aí. Mas, doutor, me conta. A gente sabe que você atendeu vários políticos, várias pessoas importantes, mas tem um craque alagoano aí, que eu vi recentemente nas suas redes sociais aí, e você fez esse atendimento. Conta como é que foi aí essa aproximação e esse Então, contato aí com ele. Isso foi um fato interessante e para minha carreira foi muito importante. Eu atendi o craque Roberto Firmino, né, como você viu lá nas redes sociais. O trabalho do Roberto Firmino foi um desafio para mim, porque eu tinha um período curto com ele, aqui em Maceió. Ele veio de férias aqui em Maceió, mas por um período curto, porque ele estava saindo do Liverpool Sim. e entrando num time da Arábia, que até então ele não sabia para onde ia. Estava em negociação com alguns clubes. E no meio do tratamento, o time que ele está hoje, o Al-Ahly, contratou ele. E ele precisava correr para a Arábia Saudita para se apresentar, fazer os testes, porque antes do jogador entrar no clube,
eles fazem vários testes médicos. Antes da contratação. Antes da contratação. Tem uma burocracia Certo. até entrar no clube. Então, eu tinha que correr quanto tempo. Mas, graças à tecnologia, hoje a gente tem scanner intraoral que faz com que eu escaneie o meu laboratório Certo. já em São Paulo, que eu trabalho com o meu laboratório em São Paulo, já recebo esse caso e já começa a trabalhar nesse caso e envia para mim. Então, através da tecnologia, a gente conseguiu fechar o ciclo, do início ao fim desse período curto, e o resultado ficou maravilhoso. A gente conseguiu um sorriso mais natural. Ele gosta de um sorriso branco, mas a gente conseguiu um branco com um pouco mais de translucidez, com mais naturalidade. O objetivo que ele queria. Ele ficou muito feliz e ganhei uma camisa autografada. Isso foi legal. Isso para mim marcou bastante. Bacana. O engraçado que vários amigos meus que têm filhos pequenos eram fã do Roberto. Sim. Então toda hora eu atendendo ele, que ele ficou ligando. Na semana eu atendi ele umas 3 vezes, ele foi no meu consultório. O pessoal ligando e ia para a porta do meu consultório para pegar autógrafo com ele. Era bem interessante. Mas me conta, doutor, qual o paciente assim, que mais te emocionou, entendeu? A gente sabe que o sorriso é uma coisa importante, né? Além de saúde, né? Então mexe muitas vezes com a pessoa, né? Então qual o paciente que me deixou mais emocionado em poder atendê-lo, né? Em poder realizar o sonho desse paciente? Me conta. Então, eu já tive vários casos, mas 2 me marcaram. 2 me marcaram porque eram pacientes que não tinham uma condição financeira, assim, porque é um tratamento caro. Eu atendi essa paciente, ela tinha média aí uns 70 anos, e há 40 anos que ela não tinha dente na boca, usava uma prótese total, conhecido hoje como chapa, né, pessoal? Muita gente fala como chapa, mas uma prótese total superior e inferior, condição óssea dela bastante complicada, e ela queria ter uns dentes fixos. Doutor, meu sonho, eu tô há 40 anos assim, mas eu não tenho condição de pagar o valor todo. Então, isso me tocou na hora. Ela se emocionada. Aí eu consegui fazer uma condição para ela, praticamente um preço de custo ali, tentando eu enxuguei ali, porque como é um tratamento muito caro, eu fiz, e deu para ela. Ela disse, pô, assim eu consigo, doutor, vamos em frente. Aí ela topou. Aí a gente fez todo o planejamento. Foi um tratamento que durou mais ou menos 1 ano, porque tinha que fazer enxerto, esperar ela ter uma condição óssea melhor, para em seguida colocar os implantes e em seguida colocar a prótese sobre os implantes. Então assim, foi um tratamento longo e no final de tudo, quando eu finalizei esse tratamento dela, que eu coloquei os dentes fixos dela, que ela olhou no espelho, que ela viu que ela desabou comigo, ela chorou comigo no consultório. Que bom. E isso me tocou bastante, ela me abraçou e me prometeu tomar, ela gosta de tomar uma cervejinha, ela prometeu, doutor Diego, meu compromisso agora é tomar uma cervejinha pro senhor no Batal. Aí a gente foi, então assim, que bacana. Isso me tocou bastante, porque é uma paciente que há muitos anos que não conseguia. Você tinha 70 anos, né? 70 então ela anos. tem quanto tempo ela tendo que lidar com essa situação, né? Ela uma paciente assim, desdentada, né? Então assim, tinha aquela prótese que machuca, aquela prótese, ela não tinha sorriso. E ela é uma senhora vaidosa, assim, bonita, e tinha vergonha de sorrir. Sim. Então isso para ela mudou a vida dela. Então assim, o sorriso, quando a gente consegue entregar um sorriso bonito, com segurança, com o paciente muda a autoestima do paciente, muda a vida da pessoa. Total. Então assim, muita gente é bonita, mas é triste porque às vezes não tem um sorriso legal. Então isso incomoda muita gente. Eu pego muito casos assim. Já peguei pessoas que não têm condição financeira, mas vivia triste, porque tinha um sorriso e tem um sorriso feio. E tinha vergonha. E tinha vergonha até de ir ao dentista. Então, assim, até você quebrar essa barreira, eu já atendi muitos pacientes que tinha vergonha de vir a mim pela condição bucal. Porque é um paciente que tem condição financeira, mas ao mesmo tempo não se cuidava. E tinha vergonha de ir ao dentista. Então, assim, você quebrar essa barreira, então, assim, o primeiro contato com o paciente é muito importante. Entendeu? Isso é um registro que eu queria deixar aqui. Esse primeiro contato com o paciente é onde ele vai ganhar a sua confiança, onde você vai conquistar esse paciente. Então, assim, eu evito falar muito sobre dente na primeira consulta. Tento quebrar o clima. Humanizar, né? Humanizar, sentir que eu sou amigo dele ali, confiável. Então, assim, você quebrar essa barreira é muito importante no começo. Porque a pessoa vai e relaxa, né, doutor? Ela vai relaxando, ela vai se entregando. Então, assim, a gente consegue trabalhar melhor, mas porque você está atendendo com uma pessoa um pouco aflita, um pouco ansiosa demais,
isso lhe prejudica um pouco. O trabalho é uma construção, Sim. né? Você construir um sorriso não é da noite para o dia. Então a gente tem que fazer tem casos que são mais complexos, que demora mais um pouco. Então você vai ter muito contato com aquele paciente. Se você não criar um clima legal ali, harmonioso, leve entre você e ele, você vai ter... Como você falou aí, tem atendimento de 1 ano, né? Então assim, Muito tempo, né? se você tem essa dificuldade de relacionamento com o paciente, provavelmente ele pode procurar outro dentista, não se tem uma confiança ali, não se tem confortável naquele momento. Então, esse primeiro contato com o paciente é de extrema importância você quebrar essa barreira, se o paciente é um paciente mais fechado, mais travado. Então, essa barreira é muito importante você quebrar para que você conquiste esse paciente. Mas é isso aí. E o segundo caso, Góis, que me marcou bastante, foi um caso onde um paciente me procurou, ele era classe 3. Classe 3 é quando a mandíbula é um pouco avantajada para frente, assim. Então, ele tinha essa classe 3 e ele tinha ido em vários dentistas e a solução que deram para ele foi fazer uma cirurgia ortognática. Essa cirurgia é uma cirurgia pesada, uma cirurgia bem traumática, mais complicada, complexa, que tem um pós-operatório um pouco mais com dificuldade, né? Um pouco mais doloroso. Então, conversei com ele no consultório, pedi toda a documentação dele, disse que ia estudar o caso dele. E eu estudei junto com o meu laboratório, aqui em São Paulo, tenho uma parceria com o meu laboratório em São Paulo, alguns casos mais complexos, sento com ele, através de videoconferência, a gente faz, através da odontologia digital hoje, a gente consegue montar, antes de iniciar o caso, a gente consegue montar esse caso num modelo digital, artificial, a gente consegue fazer algumas projeções que a gente tem uma previsibilidade do resultado final. Então, quando eu montei nesse caso que deu certo... É mais assertivo, né? É mais assertivo. Então, quando eu montei num modelo digital que deu certo, conversei, chamei o paciente só, eu consigo resolver seu caso sem cirurgia. Então, para ele foi uma surpresa. Disse, doutor, consegue? Consigo. Sentei ele na cadeira, a gente começou esse tratamento e hoje, assim, eu consegui finalizar esse caso dele e ele ficou extremamente grato. Satisfeito, né? É um cara que tem uma condição, mas não tinha achado ainda... alguém que desse essa solução, essa né? solução para ele. E quando eu dei essa solução para ele, que resolvia esse caso dele, ele chegou para mim e disse, doutor Diego, no dia que o senhor for dar alguma palestra, algum curso, qualquer coisa que você pode me levar, que eu testemunho para o senhor. O que o senhor fez comigo, eu já fui em vários dentistas, só me resolvia com cirurgia. O senhor resolveu com a prótese. Então, fiz um trabalho de posterior para anterior, praticamente envolvendo todos os dentes, onde eu aumentei a dimensão vertical de oclusão desse paciente, que é a DVO que a gente chama. Consegui aumentar, fazer o transpasse desse paciente e entregar um sorriso maravilhoso para ele. Sim, falando em referência, doutor, você é referência hoje em lentes de contato e reabilitação oral com implantes, né? O que é que você mais gosta nessas áreas? Então, o que eu mais faço hoje na minha rotina clínica é devolver sorriso. Sim. Então, quando você devolve um sorriso a um paciente, você devolve a autoestima desse paciente, você devolve a confiança desse paciente, você devolve a saúde para esse paciente, a oclusão para esse paciente. Então, a lente por si só não é só o dente mais claro ou bonito. Então, existe a parte funcional, que a gente consegue corrigir também. Então, através das lentes do trabalho estético, a gente consegue corrigir, melhorar a oclusão desse paciente, a gente consegue melhorar o corredor bucal, a altura do dente do paciente, porque às vezes tem paciente, chega para mim, um paciente alto com dente curto. Sim. Então, isso a gente consegue melhorar essas proporções. É desproporcional, né? E você devolver uma confiança ao paciente, uma autoestima do paciente, isso não tem preço. Assim. Para mim, é uma conquista profissional muito grande. Chega paciente muito triste lá, que não sabe o motivo, e o sorriso a gente consegue através do sorriso. Tem muitos mitos sobre as lentes, né? Então, antigamente, eu não sei hoje, eu fiz alguns amigos fez há tempos atrás e eu vi que teve um desgaste muito grande dentro dele para poder colocar a lente. Como é que está hoje? Hoje houve uma melhoria, houve um aperfeiçoamento nessa questão? Explica um pouco aí pra gente. Exatamente. Hoje, assim, existem mais mitos no mercado que se falam do que verdades. Então, as lentes de contato dental, a gente consegue fazer trabalhos minimamente invasivos. São trabalhos que a gente consegue ser bastante conservador com o dente do paciente. E para isso, a gente usa a tecnologia e o estudo que é feito antes de iniciar esse tratamento. Então, como é que é feito assim, passo a passo, resumidamente? A gente faz um protocolo fotográfico desse paciente,
A gente faz um escaneamento digital, a gente joga num modelo, num programa, um Exocad que a gente chama, desenvolve um novo sorriso desse paciente, corrigindo tanto a oclusão, corredor, altura de sorriso. Se o paciente for necessário fazer uma gengivoplastia, uma correção gengival, se o paciente tem um sorriso gengival alto, a gente corrige essa gengiva, para tudo ficar combinando e harmônico. Então, com a tecnologia, hoje eu trabalho tenho 3 tipos de lupa no consultório de magnificação que eu consigo enxergar melhor o dente do paciente. Então, a gente consegue fazer preparos minimamente invasivos sendo bastante conservador com esse paciente. Então, mas só que há casos e casos. Tem casos que é vendido no mercado como lente de contato, mas não é lente de contato. Sim. É uma coroa, é uma faceta que envolve mais dente porque o paciente tinha restaurações, ou tinha cárie, ou fez um canal, que o dente era mais desgastado. Então isso é mito, que a lente de contato é isso aí. A lente, na verdade, são lâminas parecidas com a do olho, a lente do olho, muito finas, e que o dente do paciente é 95% preservado. Por quê? Porque são preparos minimamente invasivos para aquela indicação. Doutor, dá um conselho aí para quem está começando aí na odontologia. Então, pessoal, o conselho que eu dou é insista na sua profissão, acredite, as coisas não acontecem do dia para a noite, você precisa ser referência em alguma coisa, faz uma especialização, é muito importante você ter essa bagagem, essa referência, o paciente te procurar porque você é bom naquilo. Então, eu comecei há 16 anos atrás, a ver o sucesso, assim, a ganhar um reconhecimento do meu trabalho há 6 anos. Então, assim, nada é do dia para a noite. Então, é importante acreditar, é importante não desistir, ser ético, ser correto com o seu paciente e que você vai galgar voos largos aí e vai ter muito sucesso na sua profissão ou em qualquer outra que queira. Muito obrigado, Góes, pelo convite. É para mim uma honra estar aqui nesse programa de grande audiência. E sábado estarei lá para assistir aqui esse momento maravilhoso. Prazer foi todo nosso, meu amigo. Muito obrigado, Brunão. Até próximo sábado com mais um The Góes Moment em todas as plataformas digitais.